E aí, Johnny, vamos começar já então. Quais são essas exigências que o INSS faz, né, para uma pessoa ter direito a receber uma pensão por morte? Como é que funciona? Eu tenho essa curiosidade também. São duas exigências, né? Dois requisitos. O primeiro requisito é que na data do óbito, o falecido seja segurado do INSS, né? Ou esteja recebendo um benefício qualquer do INSS. Se ele está recebendo, ele é segurado. Sim. Ele pode estar recebendo auxílio-doença, ele pode estar aposentado por invalidez, ele pode estar aposentado por idade. E se ele falecer, a esposa, né, ou um outro dependente vai ter direito à pensão por morte. E pode acontecer dele estar no período que ele não está mais trabalhando, ele assinou carteira há muitos anos, mas ele ainda fica segurado durante um ano. E se nesse período ele falecer, também os dependentes terão direito. O segundo requisito é que hajam dependentes, né? Precisa ele, às vezes ele não tem ninguém. Então, às vezes ele era um funcionário de uma empresa, estava recolhendo INSS, tinha carteira assinada, ou então pagava o carnê do INSS, o carnê autônomo, e falece, não deixou ninguém. Aí não vai gerar pensão por morte para ninguém. Para ninguém. Para ninguém, a não ser que ele tenha dependentes. Quem que são os dependentes deles? Primeira categoria de dependente, cônjuge, né? A mulher, o marido, o companheiro, a companheira. Isso vale dizer que existe, também é reconhecido o direito da união estável, né? Muitas vezes a pessoa não está casada no papel, mas vive junto, vive em união estável, ela terá o direito. Porém, quem vive em união estável tem dificuldade de comprovar, porque não é porque você vive em união estável que o INSS vai reconhecer essa união, né? Então essa união terá que ter sido comprovada, né, no momento que faleceu, que a pessoa estava em união estável. Em segundo lugar, pode acontecer de não deixar nenhum dependente, não era casado, não tinha ninguém, e os pais. Porém, os pais só terão direito à pensão por morte se comprovar dependência econômica. E na mesma situação, também tendo que comprovar dependência econômica, né, o irmão, né, que não é emancipado, que tem idade menor de 21 anos, e se ele for inválido também, ou ter alguma deficiência, também tem direito à pensão por morte. Certo, então nesse caso aí, por exemplo, eu sou casada, então lá automaticamente já comprova que, né, exatamente, eu sou casada, a certidão de casamento presume já, né? Já. O problema é a união estável, a pessoa tá morando junto lá, mas não casou, e aí quando falece vai ter grande problema para conseguir a pensão. Aí começa a briga, né? Exatamente. Aí começa a briga. Grande problema. Por isso a importância de regulamentar as relações, né? Você tem uma relação regulamentada, foi no cartório, fez uma declaração de união estável, vale também, mesma coisa do que o casamento. Então aí tá garantido. Agora, se deixou correr solto, depois pode ter problema. E se de repente o cara não tem nenhum filho, e aí de repente ele não sabe que tem filho, aí de repente ele morreu, apareceu um filho lá, o que acontece? Se o filho provar que é filho, tem que provar, né? Tem que provar que é filho. Se ele tem direito. Tiver registrado como filho, vai ter direito. Se não tiver, vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, fazer DNA, se tiver algum parente ainda. Mas consegue. Sim, se ele provar que ele é filho, ele consegue. Se for menor, né? Menor de idade ou inválido. Isso, e até que idade, o Johnny, o filho tem direito de receber a pensão por morte? O filho tem direito a receber até 21 anos de idade. Por isso que eu tô falando, tem que ver se ele é menor de idade, não é menor de idade, menor de 21, né? Porque hoje a maioridade é 18 anos, mas a pensão por morte paga até 21, tá? Completou 21 anos, automaticamente cortou. É cortado. Cortou. Interessante. Bom, galerinha de casa, tá ouvindo a gente? Alguma pergunta? Né? Alguma pergunta aí? Deixa eu ver se já é pra nós aqui, viu, Johnny? Pensão por morte pode trabalhar de carteira assinada? Pode sim. Pode aposentar também. Se pessoa tem uma pensão por morte e tá trabalhando, né? Ela vai trabalhar de carteira assinada, e aí quando ela chegar na idade de aposentar, ela vai poder se aposentar. Vai poder se aposentar normalmente, pode receber os dois benefícios juntos. Então, digamos que eu sou casada, meu esposo faleceu e eu tenho direito à pensão e eu trabalho. Sim. Posso continuar trabalhando normalmente? Pode continuar trabalhando normalmente. E quando chegar o seu dia de aposentar, você vai conseguir. E eu vou ter as duas aposentadorias. Vai ter a pensão e a aposentadoria. Ótimo, então respondido. Gente, alguém mais? Alguma pergunta mais? Pode fazer aí pra
pra gente, viu? Bom, e se o filho for do universitário, com menos de 24 anos, tem uma pergunta aqui que chegou pra gente. Tem direito de receber a pensão por morte até terminar a faculdade? Olha que interessante, Johnny. Não, a pensão por morte não se confunde com pensão alimentícia, né? O pessoal entende essa história aí de 24 anos de pensão alimentícia, do pai que paga pro filho que separou da mãe. Sim. E tem que pagar, ou então é mãe solteira e tá pagando a pensão, o pai nunca reconheceu e tem que estar pagando a pensão, aí chegou com 18 anos, corta a pensão. Né? A pensão alimentícia até 18 anos. Até 18 anos. Aí, se a pessoa está na faculdade ou provar que precisa da pensão alimentícia, é estendida até os 24 anos em um costume, né? Sim. Mas você pode até receber até mais de 24 anos a pensão alimentícia. Já a pensão por morte não se confunde com pensão alimentícia. Nada a ver. Pensão por morte, a lei determina que aos 21 anos é cessado o benefício. Muito bem. Agora, a mulher já não, né? A mulher já, essa pensão é pro resto da vida. Inclusive, se o filho se emancipar antes dos 18... Perde também? Perde. Porque se ele se emancipar, eu quero me emancipar. Tudo bem, vai ser cortada a pensão por morte. Tem que pensar porque a partir do momento que você se emancipa, você é maior, né? A lei considera maior a lei da pensão por morte aos 21 anos. Se ele se emancipar, ele perde o direito. Já perde também. Tem que pensar muito bem, gente. A única forma, tem uma forma de um filho receber a pensão com mais de 21 anos. Que é ser filho inválido ou deficiente. A lei prevê, né? Então, por mais que ele tenha mais de 21 anos, se ele for inválido ou deficiente, aí sim, ele consegue receber a pensão por morte pela idade superior aos 21 anos. E aí até quando der. Né? Sendo inválido, a não ser que ele deixe de ser inválido também, aí corta. Sim. Então, muito bem. Ô Carlos, pergunta, será que o Carlos fez pergunta aqui pra gente? Deixa eu ver se o Carlos fez pergunta. É um áudio, ver se vai dar pro Johnny ouvir aqui. Deixa eu ver aqui que se dá pra gente ouvir. Se é pergunta, o Carlos, ele manda áudio mesmo sendo pergunta, né? Carlão, vamos lá. Peraí, como é que é? Ela pode mandar mensagem a partir de agora? Então tá. Oi, Dalvinha, tudo bem? Bom programa pra você, um bom dia. Aí pergunta? Você falou assim que ia começar mais cedo, liguei o rádio mais cedo, não apareceu mais cedo. É mais tarde, eu vou até mais tarde. Tá. Se aparecer algum sorteio aí, você põe eu nessa parada aí, ó. Tá joia. Um abraço, tchau pra você. Ô Carlão, valeu. Carlão, é o seguinte, eu vou até mais tarde, a partir de semana que vem. Eu não vou começar mais cedo, não. Eu pensei que era pergunta. Vamos lá, tem mais alguém aqui pra gente continuar? Pessoal do Facebook? A Cida tá lá em Ouro Branco ouvindo a gente, tá adorando a entrevista. Muito bem, Cida. Ouro Branco acompanhando a gente aqui. Vamos aqui? Sim. Valeu, Osnei, daqui a pouquinho. Enedir, tudo bem? Genilda, tudo bem? Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Bom dia, Dalvinha. Gostaria de saber quanto tempo leva para receber a aposentadoria depois que dá a entrada, com toda a papelada, né, que foi pedido aí. E parabéns pelo programa. Obrigada. No INSS tem demorado de 4 a 8 meses para sair a resposta. A lei mandava, né, que o INSS respondesse em um mês. Porém, aí com a entrada da pandemia houve várias reuniões e resoluções, tem várias decisões que foram mudando e o INSS não está cumprindo, né, com o que determina o prazo. Então ele está ultrapassando aí, está demorando de 4 a 8 meses na fase administrativa. Na fase judicial não tem prazo não, né? Processo só tem dia para começar, para terminar nunca tem. Em média, um processo rápido demora 1 ano. 1 ano para começar a receber, mais 1 ano da execução dos atrasados. Isso quando é muito rápido, com 2 anos você recebe. Mas em geral o processo demora um pouco mais do que isso, né? E alguns processos que complicam muito demoram muitos anos. Um tempão aí, né? Exatamente. Tem que ficar se for um processo complicado, gente, pode demorar muitos anos. Muito bem, a pessoa que fez aquela pergunta, né, se a pensão por morte, né, pode trabalhar de carteira assinada, e quem ganha, a mesma pessoa, e quem ganha 2 salários mínimos de pensão por morte, também aposenta quando chegar a idade? É a mesma resposta, né? Sim. Não importa o valor que você ganha por pensão por morte. A pensão por morte é um direito
do cônjuge, do dependente, de quem era segurado do INSS. Então a pessoa era segurada do INSS, o óbito dele gera um fato gerador, que é a pensão por morte para os dependentes. Os dependentes têm seus direitos próprios, tá? Direito de aposentar desde que trabalhe, desde que recolhe, né? Tem muita gente que recebe pensão por morte e não faz mais nada da vida. Aí não vai aposentar. Né? Obviamente, porque para você aposentar você precisa ter direito à aposentadoria. E você conquista o direito à aposentadoria ou trabalhando como trabalhador rural durante 15 anos, ou recolhendo contribuição durante 15 anos a mulher e 20 anos o homem, e tendo a idade mínima quando chegar o tempo. Então não importa o valor. Não, né? importa, o valor. Importa que a pessoa conquiste o direito. Né? Se ela conquistar, ela vai ter o direito de aposentar. Muito bem. Bom dia, quero saber que eu cuido. Como que é a pergunta? Que eu cuido ou eu sou pensionista? Ela já tentou se aposentar, mas o INSS alega porque ela não contribuiu e não tem direito. E ela é uma senhora acamada. Deu para entender, Johnny? É mais ou menos o que eu tô falando aí, né? Para ter direito a aposentar, precisa contribuir. Né? Então, talvez se a pessoa está tentando aposentar e não está conseguindo porque não contribuiu, né? E aí, se ela está cuidando de uma pessoa acamada, talvez essa pessoa acamada que receba o benefício, né? Pode ser. Quando é uma pessoa que é aposentada por invalidez, ela vai ter o direito do acréscimo de 25%. Tá? Então, ensino acamada. Se for aposentado por idade, não tem direito. Mas se for aposentada por invalidez e aí dependa de uma terceira pessoa para comer, para tomar banho, está acamada, ela comprova isso perante o INSS e o INSS vai acrescentar 25% a mais na aposentadoria por invalidez. Certo, são 11h02. A Ana Cristina. Oi, Ana, tudo bem? Já foi respondido aqui a sua pergunta, né? Que ela perguntou se o filho recebe a pensão e está fazendo faculdade, né? E quando ele tiver 21 anos, então, já foi respondido, vai ser cortado, né, Diogo? Vai ser cortado. 21 anos, que é diferente da pensão alimentícia que você explicou. O filho só se salva com mais de 21 anos se ele for inválido ou deficiente. Muito bem. Dalva, tudo bem? Bom dia. Francisca também, muito bem. Bom dia. Arnaldo. Como é que é, Arnaldo? Vamos lá. Bom dia. Se um casal são aposentados, o esposo por contribuição e a esposa pelo LOAS, se o esposo falecer, corta o LOAS ou o benefício? Então, se ele é aposentado e ela recebe LOAS, quando ele falecer, ela tem direito à pensão por morte da aposentadoria dele. Se ela recebe LOAS, vai cortar o LOAS, porque o LOAS não pode receber benefício assistencial, né? Então, no momento que ela requerer e ganhar a pensão por morte, corta o LOAS, sim. Aí o dela é cortado. É cortado o LOAS dela, porque ela vai começar a receber a pensão por morte, que era a aposentadoria dele, que vai transformar em pensão por morte para ela. Então, vai cortar o LOAS dela, porque ela vai começar a receber a pensão por morte. Muito bem respondido aí. Ô, Persília, tudo bem? A Maria Matilde. De preferência, a gente fazer a pergunta digitada aqui pra gente, tá? Olá, os pais recebem pensão por morte do filho? Eu respondi que sim. Mas pode receber, né? Mas para receber a pensão por morte do filho, o pai ou a mãe tem que comprovar dependência econômica. O que isso significa? Que o filho é que sustentava o pai e a mãe. Eles dependiam do filho. Então, o filho era o provedor da casa, sustentava ou o pai e a mãe. Quando esse filho morre, se a mãe ou o pai, que era dependente do filho, comprovar essa dependência econômica, eles sim conseguem receber a pensão por morte. Ótimo. O Johnny, ex-mulher ou ex-marido tem direito? Pode ter. O que acontece muitas vezes? A mulher separa e o marido tem outra esposa, mas no momento do falecimento, o ex-marido estava pagando pensão alimentícia para ex. Aí, nesse caso, a pensão por morte vai ser dividida pela ex e pela atual. Divide pelo meio, né? Mas aí tem que comprovar que estava recebendo a pensão alimentícia para ter direito à pensão por morte. Pode acontecer também que mesmo a ex tendo dispensado a pensão alimentícia, posteriormente ela começa a depender do ex. E o ex ajuda ela.
mesmo sendo casada com outro. E aí, nesse caso, se ela comprovar uma dependência econômica superveniente, ou seja, que veio depois da separação, e mesmo ela renunciando o direito de receber a pensão alimentícia, no óbito, se ela comprovar essa dependência econômica, ela também poderá dividir a pensão com a atual. Tá certo, então. Pessoal, eu vou pedir para vocês mandar mensagem no 999570102, tá? Pode mandar aqui no da rádio que a gente vai passar pro Johnny aqui responder, tá bom? Deixa eu ver. Mais alguma dúvida? Pode mandar aí. Deixa eu ver o Júnior aqui, mandou o quê? Bom dia, minha avó recebe pensão do meu avô, que morreu. E ela também pode entrar para receber a aposentadoria? Ela sempre foi doméstica, sem registro. Ela pode, ela teria direito, porém ele está dizendo aí que ela não tem registro. Então ela não vai conquistar o direito de aposentar porque ela não vai ter o direito. Não que ela não possa receber aposentadoria e pensão, ela pode. Se ela tivesse registro, tivesse recolhido, tivesse contribuído com o INSS durante mais de 15 anos, aí sim ela teria direito a se aposentar. Ou se ela for trabalhadora rural. Se ela foi trabalhadora rural e ficou 15 anos na zona rural, provar isso, ela consegue se aposentar sim. Se não conseguir provar, não se aposenta. Não aposenta, né? 11h06, a gente já vai... Gente, vamos fazendo aí rapidinho, porque daqui a pouquinho a gente encerra nossa entrevista. Bom, Johnny, tem uma pergunta aqui, olha só. Dependente que mata ou tenta matar o segurado tem direito à pensão por morte? Pois é, né? Dependente. Quem é dependente? É o cônjuge, pode ser o filho, né? Você imagina a mulher que manda matar o marido para receber a pensão por morte. Teria direito? Eu acredito que não. Não tem direito. E não precisa consumar o crime, tá? Basta que ela tenta matar. Digamos que ela tentou matar e não conseguiu, ela já vai... A lei prevê que o dependente que tenta matar ou mata o segurado perde o direito à pensão por morte. A lei é bem clara nesse sentido. Então, se você aí tá pensando em receber a pensão por morte de alguém e vai matar ela, é melhor você pensar bem, porque você, além de preso, não vai receber nada. Ela pode até andar depois, né, com a judicial, alguma coisa, mas não vai conseguir. Não vai conseguir, porque ainda mais se for condenado criminalmente, aí pronto, aí acabou. Né? Igual muito a Susana von Richthofen lá, matou o pai, né? Não tem direito. Muito bem. Agora, olha só. E amante? Eu já ouvi falar alguma coisa esse tempo atrás. Amante tem direito, Johnny? O que ela precisa? Comprovar alguma coisa? Como é que comprova? Tem aquela música, amante não tem casa, né? Amante não tem lar, amante não tem casa, amante nunca vai casar. E também não vai receber a pensão por morte. Porque o STF decidiu que amante não tem direito à pensão por morte. Por quê? Porque a legislação brasileira não prevê a bigamia. Inclusive era crime, agora não é mais crime. Mas não é admitido na legislação, né, brasileira a questão da bigamia. Então, se for comprovado que é amante, realmente amante, não vai ter direito à pensão por morte. Muito bem. Deixa eu ver aqui quem mais, pessoal. Mais uma. Ana, mais uma dúvida? Eu recebo pensão por morte e comecei a trabalhar fora. Vou começar a pagar INSS. Quando for para aposentar, como que fica a minha pensão? Vai receber, já foi respondido já duas vezes. Que sim. 2 vezes, sim, consegue receber. A pensão não tem, esse aí não vai ser cortado. Não. Dalvinha, bom dia. Não entendi aqui direito. O homem morre, tem filhos de menor, eu tenho direito à pensão ou é o filho dele que não é comigo? Então eu entendi que o filho não é dela, é só dele, né? Então, ela tá separada e ele tem filho menor. O filho menor com certeza tem direito. Ela, por estar separada, é aquela situação que eu expliquei agora há pouco, né? A ex pode ter direito? Pode até ter. Se comprovar que tinha dependência econômica, que ele pagava pensão alimentícia, sustentava ela de alguma maneira, aí ela vai, se ela comprovar isso aí, ela poderá ter direito, se ela estando separada, né? Ou nunca casou. Ela complementou. Se o homem morre, ele tem filhos com outra e for casado. No caso aqui, ela é casada com ele. Ela é casada com ele agora. Ela vai ter direito, com certeza. Só que ele tem filhos com outra. Se for menor, vai receber até 21 anos. Aí depois fica só pra ela. Respondido. Bom, eu posso receber pensão do meu pai que faleceu, mesmo sendo de menor? Então, de menor recebe. Recebe.
Bom, Dalvinha, quero saber, eu completei 62 anos agora neste mês, falta 2 anos para completar, né, os 15 anos de contribuição. Já posso, tipo, né, dar entrada? É por idade, né? É por Ela idade. tá falando, por 62 anos a mulher e 15 anos de contribuição. É exatamente esse é o tempo, quando completar os dois, tá? Não é só se completar um e não completar o outro, não consegue. Não consegue, Tem que né? completar os dois, tanto a idade quanto o tempo. Gente, tá muito bacana essa interação aí com vocês. E muito, muito bom mesmo. Mas, ó, já a gente precisa encerrar a nossa entrevista. Bom, tem mais algumas coisas aqui, viu, Johnny? Se a pessoa era casada no papel, mas foi embora de casa, não divorciou e arrumou outro relacionamento, com quem fica a pensão por morte? Isso é comum, né? É comum. A pessoa casou, não descasa no papel e arruma outra pessoa, né? Fica uma e bagunça, aí, o que acontece? Essa pessoa não é amante. Tá, é diferente. É diferente. Você vê que é diferente, ó. Na pergunta anterior, você me perguntou da amante. É amante? Não. Se tá comprovado que é amante, ele tá casado, mantém a relação, tá casado lá. Aqui não, ele separou, ele foi embora de casa. A pessoa foi embora de casa. Pode ser a mulher, pode ser o homem, tanto faz. Mas não divorciou. Não divorciou, tá casado. Aí quando morre, quem tá casado no papel, pum, dá entrar na pensão por morte, né? E quem tá lá junto vai correr o risco de perder. De perder. Né? Mas na verdade, o direito é de quem tá junto. Por quê? Porque separou de fato da outra pessoa. E Tá agora tá comprovado, com né? a outra. A outra equipara a união estável, né? Equipara não, é uma união estável. Então a pessoa tá vivendo em união estável. Quem tem direito à pensão por morte é quem tem a atual união estável. Mas vai ter grandes problemas, por quê? Porque pode acontecer da ex, que é casada, afirmar que ainda estava junto. E aí ela vai ter problema, porque tem que provar que não é amante. Ô, Johnny, e se uma for dúvida, considerada né? amante, perde. Nessa questão aí, uma pergunta, uma dúvida. E se o tempo, por exemplo, a mulher saiu da casa, deixou o homem, aí ela arrumou outro e o cara casou também, juntou com o outro lá. Mas assim, tem o tempo? 6 meses, 1 ano? Não tem? tem. A lei não diz nada de tempo. A lei diz que a união ela tem que ter o objetivo de construir família. Familiar, né? Não, você morou junto ali, ó, vamos ter uma família. Não importa o tempo. Antigamente existia um costume de atribuir a 2 anos isso. Mas de um tempo pra cá caiu. Não tem mais essa de 2 anos, de 6 meses. Você juntou ali, tá em união estável, caracterizou a união estável. Não precisa de tempo. Ela já tem o direito, né? Já tem o direito. Ótimo, então. E na relação homo, como é que fica? Homoafetiva, quando uma das partes morre, o companheiro ou companheira tem direito à pensão por morte? Sim, o STF decidiu em 2013, reconhecendo como conceito de família essa questão homoafetiva. Então eles foram incluídos como uma forma de família. Então, sim, isso repercutiu na questão previdenciária. Desde 2013 é reconhecido a união homoafetiva. O grande problema que essas união homoafetiva, elas são, muitas vezes, não são reconhecidas em cartório, né? E aí vai entrar naquele mesmo problema da mulher que tá residindo com o cara que era casado e não separou, tem que provar a união estável. A união homoafetiva vai ter que provar a mesma coisa. A união homoafetiva tem que provar a união estável, que tem uma grande dificuldade de arrumar prova. Mas em sendo provado, é possível sim receber pensão por morte. Muito bem. Então tá aí, gente, bem respondidinho. Alguma pergunta a mais? Eu acho que vai ficar pro próximo, né, Johnny? Semana que vem, como é que ficou terça-feira? Terça-feira, né? Sim. Só se tiver alguma audiência por aí, né? Exatamente. E a gente marca pra quarta ou da quinta, né? Bom, deixa eu ver aqui. O Carlão mandou aqui, ó. Eu sou aposentado por invalidez, recebo normal aposentadoria. Eu tenho 3 anos de retroativo, já decidido pelo juiz. E como faz pra receber? Vai ter que esperar liberar, né? Às vezes um processo de execução, ele pode demorar alguns anos, né? Eu expliquei agora há pouco que o processo de execução, quando é rápido, ele demora de 8 meses a 1 ano, tá? Só que se for uma execução mais complexa, que tem muita briga, pode demorar até muitos anos. Como ele tá falando aí que é 3 anos, não deve ser complicado, não. Deve estar saindo já, né? Deve estar para sair aí, dependendo do tempo que ele já começou a receber, né? Ele procura o advogado dele para consultar o andamento da execução e quando o INSS pagar, ele recebe. Já recebe. Bom, aqui na página não tô vendo perguntas, tá, Johnny? Mas aí
Pessoal, eu tô olhando aqui algumas das perguntas de vocês, já foi respondido e alguma coisa a mais eu vou passar pro Johnny. Semana que vem o Johnny vai estar aqui novamente. Johnny, hoje vou deixar aí o microfone para suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigada por essas informações importantíssimas. Eu que agradeço o espaço, Dalvinha. É uma satisfação muito grande a gente prestar informação para a população, porque existe muitas dúvidas sobre o assunto e a gente está ajudando a população a saber seus direitos, é sempre importante. Muito bem. Um abraço, Johnny. Até semana que vem, então. Grande abraço.